Continuação, resumo do debate aqui sobre a tradição e a sola escritura, né? Prescrições. O que Jesus Cristo vem fazer é realmente derrubar essa lei oral dos fariseus e derrubar essa lei oral do judaísmo rabínico, mostrando que isso não tinha a ver com Deuteronômio, não tinha a ver com os profetas, não tinha a ver com os salmos. A Igreja Católica na Idade Média ela vai fazer a mesma coisa, ela vai criar diversas prescrições, diversas regras que você vai ter que obedecer, que não estão nas escrituras, tá? E ela vai dizer, você tem que obedecer porque isso é tradição. Mas você não tem essa tradição, nem na Bíblia, porque elas são sempre contrárias à palavra. Isso aqui é mentira. Tanto o Velho Testamento tinha uma tradição oral também, depois traçada e escrita. No Novo Testamento, a mesma coisa. O Velho Testamento só tinha um porta-voz. No Novo Testamento é a mesma coisa. Porque o Velho Testamento são apenas sombras do Novo. Certo? De Deus e você também não tem na história. Então é uma tradição que você não consegue provar, né? Se eu te perguntar aí qual é essa tradição, você pode anotar aí para mim, depois me responder qual é a tradição apostólica que Paulo ou João ou Pedro transmitiu. Quero uma, né? E mostrasse isso. A tradição que vem do mais sério, porque eles são membros da igreja, eles são membros do corpo místico, não membros de corpos separados, amputados da cabeça. Segundo Tessalonicenses 3,15, Paulo fala. Lucas 1 ao 4, o Evangelho de São Lucas vai pesquisar a tradição, que é membro da igreja, que está sob o pastoreio dos apóstolos. Simples entender isso. Paulo segue a tradição, Pedro segue a tradição. Que tradição? Segundo Tessalonicenses 3,15. Que tradição? Que vem da coluna sustentáculo da verdade. A dos apóstolos 2, a quem foi confiado? A dos apóstolos 2 desce o Espírito Santo. Então, não tem como desvirtuar disso. 1 Coríntios 12, 28, foi constituído primeiramente os apóstolos. Simples. É uma tradição apostólica. Que vocês não têm. Que vocês desprezaram. Que vocês jogaram no lixo. João ou Pedro transmitiu, quero uma, né? E mostrasse isso aí, permanece até hoje. Agora, sobre essa questão... Permanece até hoje porque em Mateus 16, 18 essa profecia não muda. Te darei a chave de ligar e desligar. Mateus 16, 19. João 21, 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. As apóstolos desce o Espírito Santo. Ali vemos uma doutrina dos apóstolos 2,42, que vai manter a integridade. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Segundo Tessalonicenses 3,15. Que vem desse ministério apostólico. Que não é fundamento dos protestantes. Se sair fora desse fundamento, você sai todo fora do contexto da verdade. Vai seguir placas, fundamento de homens. É isso que esse doutor está querendo defender. Está defendendo placas, fundamento de homens. Invenções humanas contra a escritura. Nega e despreza. Mateus 12, 25. Divisões. Será destruída. Tombará uns sobre os outros. Lucas 11, 17. Se preferir, ou Marcos 3. Agora, sobre essa questão do concílio de Antioquia, do concílio de Jerusalém, Atos 15, né? Agora vamos ver lá Gálatas 2, de 11 a 14. Gálatas 2, de 11 a 14, diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele... Todos os protestantes, ele usa esse texto para negar o pastoreio e a autoridade papal. Ali, Paulo não está repreendendo. Ele vai dar a explicação mais para frente, o irmão católico, mas o nosso foco é o protestante. Mais para frente, ele vai explicar. Ali, Paulo está repreendendo a atitude de São Pedro, não a doutrina, em matéria dogmática. Só você pegar o rodapé da Bíblia Ave Maria, está explicando ali. Porque já foi definido ali no Concílio de Jerusalém. Porque Pedro se comportava assim, por causa dos falsos irmãos, dos falsos judeus, que se fingia se convertido ali, os falsos irmãos instruídos ali, para espionar a graça que a gente gozava. Só você pegar, meditar,
É simples, pô. Gálatas 2, 11, ó. Mas em Gálatas 2, 9, Tiago e Cefo, ó, São Paulo foi reconhecer a graça pelas colunas. E foi enviado pelas colunas. Olha só, porque Pedro se comportava assim? Só você ler Gálatas 2 ali, ó. 1, ó. 14 anos mais tarde, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo, ó. Subiu em consequência de uma revelação, expus-lhe o evangelho que prego, ó, entre os pagãos. E isso particularmente aos que era de menor consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão, ó. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar mais por causa dos falsos irmãos, ó, instruço, e que futilmente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Fomos por essa, o 5. O 5 que é interessante, o doutor. Sabidão. Sabe mais que o magistério. A só escritura é uma vergonha. Como você vai ter interpretação da escritura sem a visão da alma da escritura? O magistério. Como você vai ter interpretação da só escritura sem a visão a quem foi confiado os apóstolos e seus sucessores? É livre exames? Segundo Pedro 20, fala que o uso pessoal é errante, é inválido, é anatema. Estou falando assim porque não pode ter auto-interpretação da escritura, etc, etc. Dá um pause aqui. Ó, voltando aqui, ó, o 5, ó. Fomos por esta vez coincidentemente para que o evangelho permaneça em sua integridade, ó. Paulo está repreendendo ali o comportamento de São Pedro. Por quê? São Pedro estava com esse comportamento por causa dos falsos irmãos. Porque Atos Apóstolos que já tinha resolvido essa questão de guardar o sábado, seguir o Velho Testamento. Certo? Mas vamos lá. Mas o foco é o quê? A tradição. Então, a tradição apostólica se corrompeu? Deus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, seu papa, de acordo com a sua doutrina, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como... Ó, o cara, ele generaliza ainda. Generaliza, né? Porque não tem nenhum respeito. Como você vai debater com um cara que o cara não tem respeito nenhum pela igreja? Eu sou o conhecedor da fé, porque eu tenho a sola escritura debaixo do braço, a única fonte de fé, regra de fé. Eu só creio na sola escritura. Será isso que os apóstolos pensavam? Ó, você vê, adventista, triangular, os mormons, essas doutrinas de fundamento de homens, universal, são igreja fundamento de homens. Olha só, aqui você vê a mentira, a cara lavada desses falsos apóstolos. Ou esses falsos bispos, esses falsos profetas. Porque eles querem ter a verdade, mas a verdade está sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a coluna sustentável da verdade. Efésios 3:10. Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Paulo está ensinando que essa tradição que foi acordada no concílio de Antioquia vai contra o evangelho, porque ensinava a separação das mesas. Se você fosse um judeu helênico, você não era o irmão. Olha só. Paulo está falando aqui, essa tradição e tal, o cara está acrescentando coisas que não é. De um judeu da terra. Se você fosse um judeu helênico, você não deveria comungar junto. Se você fosse gentio, de jeito nenhum. O que o concílio de Antioquia... Por que aconteceu ali? Por causa desses falsos judeus que se tronizaram para espionar que os apóstolos gozavam graça. São falsos judeus que é prefiguração desses protestantismos hereges. Paulo está defendendo São Pedro, não está repreendendo São Pedro. Quer saber por quê? Porque Paulo
Está repreendendo o comportamento. Matéria dogmática, infabilidade papal, não, cara. Simples entender isso. Só você ler Gálatas 2, do 1. Olha só, Gálatas 2. Não vou ler tudo porque não... Já estou dando a explicação. Do 1 até o 14 você vai entender o que está acontecendo. Tanto que São Paulo foi reconhecer a sua graça às colunas. Gálatas 2,9. E fala aqui, ó. Foi ali, ele expôs o evangelho que foi dado por revelação pelo verbo, Gálatas 1, 11 e 12. Ele expôs o evangelho ali. Mas para esse evangelho ser reconhecido e aceito pela igreja, tem que ser reconhecido pelas colunas. Para manter a integridade. O protestantismo não tem integridade. A sólida escritura, como mais de 60 mil denominações mantêm a integridade. Cada pastor se denomina o líder da sua denominação. Olha só, você pega aqui, ó, o rodapé, ó. Atos 2,14, ó. Alguns judeus cristãos pensavam que os demais povos ou gentios convertidos deveriam seguir os costumes ou modo de viver dos judeus. Ó. São Pedro, o apóstolo, no entretanto, no concílio de Jerusalém, havia dado aos gentios convertidos a liberdade de seguir o costume próprio. Para São Pedro, tanto faz, pô. Por isso que São Pedro ficou ali. Mas São Paulo foi... Mas já foi definido. Discuta, briga entre os que estão ali. É comum, cara. Comum. Em matéria de dogma, não. Aliás, apóstolos, quem está tendo a discussão? Quem coloca a casa em ordem? São Pedro. Porque ele é o pastor. Porque é matéria dogmática. Em comportamento é diferente. Olha só. Atos 15, do 1, 28. São Pedro seguia esta decisão, ó, considerando... Ó, já foi decidido. Se os judeus quiserem viver o que eles querem, que é guardar o sábado, que é fazer sacrifício animal, problema deles. Nós vivemos da graça. É isso que... A discussão é sobre isso. Já tinha definido, ó. Liberdade de... Ó, seguir o costume próprio. Ó. A liberdade de seguir o costume próprio. Atos 15, 28. São Pedro seguia essa decisão considerando os não-judeus convertidos iguais aos demais cristãos, mas devido a muitas críticas ou pressão de judeus fanáticos, achou prudente não comer mais com os gentios ou pagão, convertido para não suscitar críticas ou zangar prejudiciava São Paulo. No entretanto, achou que São Pedro deveria manter-se firme no costume dotado para que todos vivessem que os não-judeus convertidos e os judeus cristãos eram iguais perante o Evangelho, tratando-se, portanto, de um modo eterno de agir de São Pedro, uma questão de prudência ou de energia, por conseguinte, de assusto externo, acidental, sim secundário e não essencial, doutrinária ou dogmas. São Pedro aceitou e seguiu a advertência amigável de São Paulo. Olha só. Comprovando assim que ambos estavam de pleno acordo a esse respeito. Aliás, nunca houve discórdia doutrinária entre eles. Por esse fato, acima relatado, São Paulo até reconhecer que a autoridade de São Pedro era grandemente atacada e de influência entre os cristãos como chefe da igreja universal que era, etc, né? Olha só. Por isso que, ó, a Gálatas 2:5, fomos por esta vez
consistentemente para que o evangelho permaneça em sua integridade, ó. Aí o cara usa esse texto, olha lá, São Paulo repreendeu o Papa da igreja, então o Papa não é infalível, seu herege. São Pedro aceitou o conselho amigável de São Paulo. Por quê? Para manter a integridade do magistério, da doutrina. Já estava definido. Mas São Pedro aceitou a advertência amigavelmente de São Paulo. Simples entender isso. Porque São Pedro estava sendo atacado, como hoje é atacado por esses protestantes que são prefiguração desses judeus fanáticos. Certo? Cara, onde tem a ver isso com a Sagrada Tradição, cara? Sagrada Escritura. Fosse gentio de jeito nenhum. O que o concílio de Antioquia decide é literalmente manter para os gentios e para os judeus helênicos as prescrições que um estrangeiro deveria viver em Israel. Paulo quebra isso tudo, ele fala não. Jesus Cristo ensinou que nele todos são um. Homens, mulheres, judeus, gentios, escravos, livres, não existe separação das mesas. Portanto, as prescrições do concílio de Antioquia não devem ser obedecidas porque vão... E Paulo fala também, está no mesmo pensamento, o mesmo propósito, que não haja divisão entre vós. E por que você está na divisão? Paulo fala, guardar a tradição. Por que vocês não guardam a tradição? Tradição apostólica que vem do magistério. A Bíblia fala sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja. Por que você não está nessa igreja? Vai buscar fundamento de homens. Em 1 Coríntios 3, qual já foi posto outro fundamento? Não pode pôr outro fundamento, qual já foi posto. Efésios 2:20, ficar disposto dos apóstolos e profetas. 1 Coríntios 2:20, constituiu primeiramente os apóstolos. Por que você está seguindo o fundamento de Lutério? Não entenda essa só escritura de vocês, meu caro. Não devem ser obedecidas porque vão contra o Espírito Santo. E aí Paulo fala... Aonde Paulo está falando, ele está acrescentando coisas que não está aqui, ó. Paulo fala, a igreja é coluna sustentáculo da verdade. Se eu estou fora dessa coluna sustentáculo da verdade, estou fora da doutrina. Gálatas 7, Paulo fala, não há dois evangelhos. São apenas pessoas que meio confusão. Não há doutrina distinta, é uma só doutrina. Paulo fala, olha só. Gálatas. Que doutrina é essa? Atos 22:4. Perseguir de morte sua doutrina. Que doutrina dos apóstolos? Perseverar na doutrina dos apóstolos. Em Gálatas 1:9. Repita o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja excomungado. Paulo, ele é contra o concílio? Paulo, ele é contra os dogmas? Paulo, ele é contra a tradição apostólica? Cara, um cocô. Misericórdia, cara. Vamos citar aqui uma coisa muito interessante, ó. Sobre a tradição. Que se dá para se provar na Bíblia. Um estudo mais profundo sobre a tradição, só catar aquele ortodoxo também que está fazendo um trabalho essencial, André Luiz. Ele tem um vídeo falando sobre do Dr. Lucas Manzoli. Ele fala que todos os pais apostólicos são solo escriturista. Ele destrói essa tese. Muito interessante. Eu tenho o estudo dele, mas eu não vou nem mostrar porque é muito grande. Ó. Vamos aqui, ó. Santo Irineu de Leão. Ó, tô citando um pai da igreja. Tô citando um sucessor dos apóstolos. Vai falar assim, quando são os gnósticos, vencidos pelos argumentos tirados da Sagrada Escritura, que é a mesma visão dos protestantes. Retorceram a acusação contra as próprias escrituras e também a tradição vem dos apóstolos e que é conservada na várias igrejas, ó. Pela sucessão dos presbíteros, então assim se opõe à tradição apostólica. Olha só. Os gnósticos são a mesma coisa, essa imundiça, essa heresia dessa reforma protestante, que usa texto manobrado para tentar
defender a Sagrada Escritura. Mas os apóstolos guardavam a tradição, porque a tradição dá a interpretação correta do Novo Testamento. São Policarpo Desmina, ele diz assim, ó, ano 156, ó, século II, desde que me tornei discípulo dos apóstolos, sou doutor do povo. O que me foi transmitido pela tradição, ofereça aos discípulos que são dignos da verdade. Está na carta de Ogineto, capítulo 11. Olha só. Santo Irineu de Leão e os apóstolos. Não nós houvesse deixado a Escritura não cumprir a seguir a ordem da tradição, pois eles ensina a quem confiava a sua igreja. Esta norma é seguida por muitos povos bárbaros que creem em Cristo, sem papel e sem tinta, enquanto possuíam a mensagem da salvação, pela tradição escrita em seu coração, pelo Espírito Santo e usar mente conservada. A antiga tradição. Isto também está contra as heresias, capítulo 3, 4.1, Papias. Olha só, cara. Tradição, aqui, ó, ano 130. Vi esse alguém que tivesse convivido com os presbíteros, eu procurava saber os ditos dos presbíteros. Isto é o que havia ensinado André, Pedro e Tiago. Estava convencido de que da leitura dos livros não retiraria tanto proveito quanto dai-vos viva e permanente da tradição. Isso aqui escreve foi Eusébio Cesareia, História Eclesiástica, página 3, né? Cara, simples, pô. Tanto a tradição, tanto a igreja segue. Porque os primeiros cristãos seguem. Como foi criado, como foi construído a Escritura. Porque o Novo Testamento foi pregado oralmente. Depois escrito. Depois enviado para as comunidades. Não tem como, cara. Não tem como. Paulo ser contra o pastoreio. Não tem como. Não tem como, cara. Tem que estar no mesmo pensamento. Quem está fora sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja, quem está fora sobre essa igreja, sobre essa tradição, está fora, cara. Quem enviou os protestantes? Quem enviou os apologetas? Quem enviou os teólogos? Quem enviou os doutores? Se auto-enviaram. Quem enviou Santo Inácio de Antioquia? Quem enviou São Policarpo? Quem enviou Tertuliano? Quem enviou, etc. Sucessão apostólica. É isso que os caras não querem aceitar, cara. Aí fica nesse debatinho, fundo de quintal, esse debatinho que os caras querem gritar, querem defender, querem falar mais alto que a igreja, mas não tem como, cara. O magistério, a tradição, a escritura, é infalível, fecha o cadeado, pô. Fecha o cadeado, não tem conversa, pô. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus de frente, que não é do magistério. Que não é da tradição. Que não é sobre a profecia. É da profecia, sim, do engano, de outro espírito. Simples entender isso, cara. Você vê hoje as pessoas se ungindo apóstolo, tá certo, as pessoas aceitam. Aí você vê as pessoas fundando igreja. Cara, por quê? A Bíblia condena isso. Mais de 60 mil igrejas fundadas, cara. Pelo mundo todo. Você tem noção, cara? Olha o trabalho que Lutero fez, um trabalho bem feito, cara. Bem feito. Por isso que aquela Beata, a Serafina, se não me engano, viu ele lá nos quintos do inferno, cara.
Os demônios pregando um prego na cabeça dele, dando martelada. Por que isso? Cabeça dura. Simples, pô. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Eu não entendo, Martinho Lutero, ele era um filho da igreja, um sucessório dos apóstolos. Tinha todos os documentos em suas mãos, fez teologia, fez filosofia, graças à igreja. E depois para gomitar no que come. Oh, pelo amor de Deus, pô. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.